Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Nosso episódio 171, não podia deixar de falar sobre as mentiras da Igreja. E só para explicar rapidinho essa conexão, do 171, quando eu era criança, adolescente, eu não sabia o que significava, eu não ouvia muito falar sobre isso, 171, a pessoa 171, você tá de 171. Foi quando eu fui para missão no Rio de Janeiro, que usavam termos assim, 171, X9. Então vamos ajudar quem tá por fora, 171 é o artigo do Código Penal brasileiro que trata do crime de estelionato. Vamos dar uma olhada aqui que é o crime de estelionato? É definido como a ação de obter para si ou para outra pessoa vantagem ilícita em prejuízo de outro, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante uma ação ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena atual é de 1 a 5 anos e multa. Cara, o tanto de mentira que a gente vê na igreja, vai dar uns bons séculos de reclusão. E o parágrafo 1º, ele ainda fala que a pena aumenta se o crime é cometido por uma entidade pública ou de assistência social. E no ChatGPT ele fala assim, o termo 171 é usado no Brasil de maneira informal para se referir àquela pessoa que é considerada trapaceira, golpista, enganadora. Assim, quando alguém é chamado de 171, está sendo acusado de forma informal de ser alguém que pratica fraudes, engana ou tenta levar vantagem sobre os outros por meio de artifícios fraudulentos. É uma expressão bastante pejorativa, indicando falta de honestidade ou confiabilidade. Olha só, será que consegue relacionar 171 com o mormonismo? Para o membronita que acompanhou todos os nossos episódios aí, vai encontrar muita informação que a igreja não tem sido honesta. Mas será que eles não sabem? Sabem. A falta de honestidade é cometida propositalmente, principalmente no meio acadêmico. Por quê? O membro comum, no domingo, na igreja, ele vai receber algumas informações sobre o evangelho vindas da igreja. Ele não vai receber nada contra a igreja. O que ele pode ouvir contra a igreja é na internet ou por meio de alguém que repasse essa informação. Por exemplo, um membronita. Então, se na igreja é ensinado que o membro não deve procurar informações na internet, nem dar ouvidos a pessoas que falam coisas pejorativas sobre a igreja, porque são considerados anti-mormon, mas a igreja sabe que muitas dessas informações são reais, eles estão escolhendo manter o membro na ignorância. E muitas vezes isso é passado de ignorância em ignorância. Por exemplo, se o seu bispo vai chegar no discurso e falar: não procurem informações na internet, não deem ouvidos a pessoas anti-mormon. O próprio bispo, ele sabe dessas informações? Muitas vezes não. Mas a alta liderança da igreja, eles têm um conhecimento bem elevado sobre a história da igreja e sobre essas contradições. Um exemplo disso, o apóstolo Boyd K. Packer, ele estava dando umas instruções para os estudiosos, os historiadores mormons, tem muito estudioso da BYU,
eles acabam entrando em contato com essas informações. Então, o que fazer quando um estudioso entra em contato com essa informação e ele acaba entrando em um conflito? Boyd K. Packer, em um simpósio da BYU lá em 1981, ele deu uma instrução, um discurso chamado The Mental is far greater than the intellect. É como se fosse o poder de Deus é grande, muito maior do que o intelecto. Então, ou seja, tem coisas que a mente humana não consegue entender. Quem quiser conferir esse estudo está no BYU Studies, volume 21, número 3, página 259. Vamos dar uma olhadinha em alguns trechos desse ensinamento de Boyd K. Packer. A história da igreja pode ser tão interessante e tão inspiradora como uma ferramenta poderosa para construir a verdadeira fé. Se não for devidamente escrita ou ensinada, pode ser uma ferramenta destruidora da fé. Há uma tentação para o escritor ou o professor da história da igreja querer dizer tudo, tanto as partes que promovem a fé quanto as que não promovem a fé. Algumas verdades não são muito úteis. Olha só, né? É o que ele está falando. Os estudiosos, querem aí ensinar tudo da história da igreja. Tem algumas coisas que ajudam, tem umas coisas que não, Então eu falei, algumas verdades. Então ele sabe que é verdade. Aí ele fala, algumas verdades não são muito úteis. Não ajuda, atrapalha. É melhor não falar sobre isso. Vamos continuar. Um escritor ou professor que é exageradamente fiel. Olha só, tem um limite para ser fiel. Um professor que é exageradamente fiel à teoria de que tudo deve ser dito, baseia-se em seu próprio julgamento. O Senhor deixou claro que algumas coisas ainda serão ensinadas de forma seletiva e algumas coisas serão mostradas apenas àqueles que são dignos. O Senhor deixou isso claro, Algumas coisas a gente não tem que falar. Essas coisas meio difíceis de engolir, difícil de entender, vai ser selecionado só para os dignos. Esse historiador ou estudioso que aponta as deficiências e fragilidades dos líderes do passado ou do presente, destrói a fé. Um destruidor da fé, mesmo membro da igreja, coloca-se em perigo espiritual. Ele está servindo ao mestre errado. E, a não ser que se arrependa, não estará entre os fiéis na eternidade. Olha só, então é isso, cara. O historiador ou estudioso que conta, ele falou, a verdade, é a verdade. Não está mentindo, Como muito membro da igreja fica chateado quando a gente levanta algumas informações, diz, está mentindo e tal. O próprio Boyd K. Packer confessou, não, isso é verdade, só que não é muito útil. E quem expõe essas informações verdadeiras, como ele disse, verdadeiras sobre o passado, olha, até falou, presente, da história ou dos líderes da igreja, está servindo o mestre errado. Eu imagino que ele está falando sobre Satanás. Você que está ensinando a verdade sobre a história da igreja, se você não se arrepender, não vai estar entre os fiéis na eternidade. E ele diz assim, não espalhe os germes desta doença. Muita gente não gostou desse discurso, não. Você tem que estar muito travado dentro da bolha para não enxergar aqui as bandeiras vermelhas piscando ali. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Uma dessas pessoas que ficou chateado foi D. Michael Quinn. A gente já falou bastante sobre ele. É um historiador. Ele ouviu esse discurso do Boyd K. Packer e falou assim, cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito que a gente está sendo proibido de falar a verdade sobre a igreja. Está dizendo que a gente não vai para o céu. Não. Então o Michael Quinn, no artigo dele On Being a Mormon Historian, sendo um historiador mormon, escrito em 1982, então olha só, um ano depois desse discurso de Boyd K. Packer, na página 2 desse artigo, que ele expressou a frustração dele para a Universidade Brigham Young, ele diz assim, as autoridades gerais nos últimos anos têm criticado os historiadores mormon por publicarem partes ou todos os livros da igreja fora de circulação, como o Livro de Mormon de 1830, o Journal of Discourses, declarações de profetas, revistas da igreja.
É uma situação estranha quando as autoridades gerais atuais criticam os historiadores por reimprimirem o que as autoridades gerais anteriores consideravam não apenas como promotores da fé, mas como apropriado para os membros mormons e para novos conversos. Né? Michael Quinn aqui indignado, falou, cara, antes era tudo certo, era material da igreja, hoje, se a gente ensina o que era ensinado antes, a gente é anti-mormon? Como assim? O Michael continuou a reclamação dele. O Elder Packer adverte especificamente contra os historiadores que usam o indigno, repulsivo, sensacional do passado mormon, apenas porque foi publicado anteriormente em outro lugar, e ele repreende os historiadores por sua exagerada lealdade e querer contar toda a história. Mas isso levanta a questão da honestidade pessoal e integridade profissional. Se um historiador escreve sobre qualquer assunto não relacionado com a religião e ele propositalmente não faz uma referência e não cita informações relevantes que ele tem conhecimento, ele justificadamente pode ser criticado por desonestidade. É isso aí mesmo, pessoal. Assim como um psicólogo não pode chegar e te denunciar se você confessa alguma coisa, ou um médico não pode negar prestar serviço para uma pessoa porque ele é um criminoso, também um historiador não pode simplesmente, poxa, adquirir uma informação. Eu sei que essa informação procede, mas como eu não gosto dessa informação, eu vou eliminar ela do conteúdo do meu material. Não pode. Total falta de profissionalismo e desonestidade. O Michael continua. Bodka Packer exige que os historiadores mormon demonstrem e afirmem que a mão do Senhor tem estado em cada hora, cada momento na igreja desde o seu início até agora. Os historiadores mormon, eles podem compartilhar as convicções dos profetas nefitas, do Bodka Packer, de que a mão do Senhor opera em toda a história e que seus propósitos não falham, mas eles também têm a obrigação de examinar as provas, refletir sobre elas e oferecer as melhores interpretações que eles podem sobre o conhecimento que eles têm do que ocorreu na história da igreja. A trágica realidade é que houve ocasiões em que os líderes da igreja, professores, escritores, não disseram a verdade que eles sabiam sobre as dificuldades do passado mormon, mas, ao invés disso, ofereceram aos santos uma mistura de banalidade, meias-verdades, omissões, negações plausíveis. Pessoal, o Michael Quinn estava chateado. Posteriormente, ainda ele foi elogiado pela revista Newsweek por essa postura dele, né, e essa integridade intelectual. A igreja recebeu essa análise dele, né, a liderança da igreja analisou essas informações e homenageou o Michael Quinn. Pois é, eles homenagearam ele e concederam então um certificado, né? Um certificado aí de excomunhão da igreja. Meus amigos, ele foi excomungado em 1993 por compartilhar as suas opiniões. Um pouco mais para frente, 1985, Dallin H. Oaks, né, um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, ele disse assim: meu dever como um membro do Conselho dos 12 é proteger o que é fundamental sobre a Igreja Mormon, ou seja, a autoridade do sacerdócio, o testemunho sobre a restauração do Evangelho e a missão divina do Salvador. Ok. Aí olha só o que ele diz. Tudo pode ser sacrificado a fim de manter a integridade dos fatos. Vamos repetir? Tudo pode ser sacrificado a fim de manter a integridade dos fatos. E ele continua. Assim, se o livro Mormon Enigma revela informações que são prejudiciais à reputação de Joseph Smith, então é necessário tentar limitar a sua influência e a de seus autores. Olha só, o Dallin H. Oaks, ele disse que essas informações nesse livro Mormon Enigma são mentiras? Ele disse que essas informações são falsas? Não, né? Ele disse que se as informações que estão nesse livro prejudicam a reputação de Joseph, então é necessário o quê? Tentar
limitar a sua influência. E voltando no que ele disse, tudo pode ser sacrificado a fim de manter a integridade dos fatos. Então, até mesmo a verdade pode ser sacrificada para manter a integridade dos fatos, de alguns fatos selecionados. Muitos fatos que, às vezes, nem são fatos. Essa fala está no Inside the Mind of Joseph Smith, na página 28. Em 16 de agosto de 1985, teve na BYU um simpósio de doutrina e convênios. Então você pode encontrar essas informações. Na página 25, o Dalen H. Oaks, ele está explicando assim, uma coisa é você criticar o chefe de um grupo governamental, o chefe de um país. Mas ele continua. Mas é muito diferente criticar ou depreciar o desempenho de uma pessoa que está em um cargo chamada por Deus. Não importa se a crítica seja verdadeira. Opa, olha só, vamos ver? Ele falou, uma coisa é você criticar o presidente do país, outra coisa é você criticar alguém que foi chamado por Deus. Não importa se a crítica seja verdadeira. Olha o escudo sendo formado, Então, põe um escudo que é Deus na frente, Você não está criticando essa pessoa, você está criticando uma pessoa que foi chamada por Deus. Olha só o que você está fazendo. Ah, mas isso aqui é verdade. Não importa. 2 anos para frente, o Dalen H. Oaks continuou com essa história dele aí. Na revista da igreja Ensign, de fevereiro de 1987, na página 68, ele publicou um artigo chamado Criticism, o Crítica. E ele diz assim: um princípio diferente aplica-se à nossa igreja, onde a seleção de líderes é baseada na revelação, sujeita ao voto e apoio da comunidade. Em nosso sistema de governo da igreja, falar mal e criticar os líderes é sempre negativo. Se a crítica é verdadeira ou não, como o elder George Richards explicou, o crítico tende a prejudicar a influência dos líderes e, assim, trabalha contra o Senhor. Vamos dar uma pausa aqui, Eu entendo que as pessoas são humanas, Talvez um membro da Igreja Sud, ouvindo esse episódio, vai falar, não, os líderes, eles são seres humanos, são pessoas falhas, em busca da perfeição. Ok. Agora, não tem limite? Vamos dizer assim, a gente já fez um estudo bem grande sobre as falhas de Joseph Smith. Tem um limite onde são erros humanos, ok, e tem um limite onde não é nada aceitável o que aquela pessoa está fazendo, colocando em xeque a situação de se essa pessoa realmente foi chamada por Deus. Ah, não, Ozzy, é independente, o Senhor vai julgar, deixa nas mãos de Deus. Ok, então esse é um líder de Deus. Se você falar mal, você está indo contra o Senhor. Ok. Se eu, Ozzy, chegar aqui e falar que eu vi Deus, Deus desceu aqui, falou para eu gravar podcast sobre essas informações. E para eu criar a minha igreja também, que é a igreja dele, a única verdadeira. Se você falar mal de mim, você está falando mal do Senhor. Se você não fizer o que eu te pedi para fazer, você está indo contra o Senhor. E aí? É complicado. Então, impedir as pessoas de analisarem as informações e tirarem suas conclusões é uma grande bandeira vermelha sobre a veracidade disso aí. E essa tentativa da igreja de esconder informações relevantes sobre a história da igreja não é de hoje. Não é dos anos 80 com Boyd K. Packer. É desde o início da criação da igreja. Um outro exemplo é Ezra Taft Benson, nos anos 70. Então, em 1976, Ezra Taft Benson já estava definindo essa busca da verdade da história da igreja. Ele estava dizendo que isso era calúnia e difamação. Ele estava advertindo os funcionários do SEI, do Sistema Educacional da Igreja, e os historiadores da Igreja sobre essa tentativa aí de humanizar excessivamente os profetas de Deus. O que ele quis dizer com essa tentativa de humanizar excessivamente os profetas de Deus? E ele falou assim: se você acha que deve escrever para os jornais acadêmicos, você deve sempre defender a fé. E ele ainda instruiu esses estudiosos
a não comprar revista, livro ou estudar essas informações de apóstatas ou de outras fontes a não ser da igreja. Ele disse que esses estudiosos devem manter esses materiais longe de suas prateleiras. Quem quiser conferir essa informação está no Dialogue, a Journal of Mormon Thought, né, essa coletânea de informações sobre a igreja, no volume 26, página 11, de 1993. No livro Solemn Covenant, o Convênio Solene, na página 372, eles comentam que os líderes da igreja, frequentemente lá no passado da igreja, eles instruíam os membros a não anotar as reuniões que eles tinham de liderança nos diários pessoais. Pois é, estranho, né? Por que você não pode anotar o que aconteceu na reunião? Ah, eu acho que é porque é sagrado, né? Não é secreto, é sagrado. Então, o presidente Joseph F. Smith, ele tinha medo que alguém pudesse pegar os diários dos líderes, né? Por exemplo, do George K. Cannon, ou do filho dele, né? Abraham H. Cannon, e usar essas informações contra a igreja. E no livro comenta ali, ó, até hoje a igreja se recusa a permitir que os investigadores examinem integralmente o diário de George K. Cannon, indicando que os líderes da igreja se envolveram sistematicamente em fraudes da instituição. Ah, Ozzy, mas isso aí é coisa do passado, vamos deixar o passado para trás. Vamos ver o que o Russell M. Nelson conhece essa pessoa? Ele falou algumas coisas interessantes. Na revista Ensign, de janeiro de 1986, página 69, Russell M. Nelson deixou um discurso chamado Truth and More, né? A verdade e mais do que a verdade, vamos ver. De fato, em alguns casos, a companheira misericordiosa da verdade é o silêncio. É melhor deixar algumas verdades não ditas. Qualquer um que se sinta tentado a remexer nas histórias da igreja para usar a verdade injustamente ou para cavar fatos com a intenção de difamar ou destruir, deve dar ouvidos a este aviso da Escritura. Romanos 1,17 diz: tomem cuidado com a ira de Deus. Olha só, uma ameaça. Então, novamente aqui, né, o atual presidente da igreja, lá em 1986, falando que sim, tem algumas coisas que são verdades, mas é melhor não falar sobre elas, né? Não vamos remexer aí. Então, novamente, é mais um profeta da igreja falando, sim, a gente sabe que isso é verdade, não é mentira, mas é melhor não falar sobre isso, que não vai agregar, né? E se você fizer isso, toma cuidado com a ira de Deus. Eu entendo assim, não, se Joseph fez uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tá bom, né? Vamos deixar o erro dele. E se Joseph nunca encontrou umas placas de metal? E se ele nunca viu Deus e Jesus Cristo? E se eu encontrar fatos que me mostram que ele inventou tudo isso? De que ele era uma pessoa mentirosa, manipuladora, e de que toda essa organização da igreja está fundamentada em uma história totalmente mentirosa. Se eu encontrar essa informação, o presidente Nelson, não é para eu falar sobre isso? Teve um estudioso chamado Boyd Kirkland. Ele fez um estudo que foi publicado chamado Building the Kingdom with Total Honesty. Esse artigo dele foi publicado no Dialogue, a Journal of Mormon Thought, volume 31, de 1998. Esse Kirkland, ele descobriu aquela informação sobre a doutrina do Deus Adão. Na época que ele descobriu, o presidente da igreja era o Spencer W. Kimball. E o Kirkland, ele ficou assim muito chateado, muito decepcionado quando ele ouviu isso. Para quem não sabe, a gente tem 2 episódios sobre essa doutrina do Deus Adão. Confere lá que é bem interessante, está bem embasado. Quando o Kirkland tomou conhecimento dessa informação, ele ficou chateado, principalmente por ver que os líderes da igreja sabiam sobre isso e deliberadamente estavam enganando os membros da igreja. Então ele perguntou assim, não há preocupação de que alguns possam desanimar e se desiludir pela falta de sinceridade dos líderes da igreja? E então os líderes da igreja responderam ele dizendo, se algumas pessoas perderem seus testemunhos sobre a igreja, que assim seja.
é melhor do que deixar que a verdade seja conhecida e lidar com as consequências negativas para a missão da igreja. Algum membronita se identifica com isso aqui? Quando eu fiz um estudo e descobri as informações sobre o passado da igreja, eu, Ozzy, e levei essas dúvidas para a liderança, eu estava crente que alguém ia me responder essas dúvidas. O bispo não soube responder, a presidência da estaca não soube responder, tinham 70 vindo. Eu falei, deixa eu falar com os 70. O que aconteceu? Eu fui ignorado. Ninguém quis responder a minha dúvida. Por quê? Porque não tem explicação. Então, o que a gente vai fazer com o Ozzy? É simples. Vamos ver o que eles disseram? Se algumas pessoas, se o Ozzy perder seu testemunho sobre a igreja, que assim seja. É melhor do que deixar a verdade ser conhecida pelos outros e lidar com as consequências negativas. Tá explicado? Tá explicado por que ninguém quis responder essas dúvidas? Tá explicado por que a ovelha perdida ninguém da liderança quis ir resgatar? Tem um ex-professor da BYU chamado David Knowlton. Ele deu uma entrevista para a televisão em 16 de agosto de 1992, Canal 4, de Salt Lake, que também foi publicado lá no Dialogue, a Journal of Mormon Thought, volume 26, de 1993, na página 46 e 47. E olha só o que esse ex-professor da BYU falou. Tenho vergonha, francamente, de uma igreja que não quer dizer a verdade. Estou envergonhado da mentira institucionalizada. Mas o que deixou o professor Knowlton chateado? Essa entrevista que ele deu para a TV era em relação a uma situação aí, que ele sabia que a igreja tinha uma comissão, tinha um grupo dentro da igreja responsável por analisar e manter registros, arquivos sobre as atividades de alguns membros da igreja. Por exemplo, estudiosos. Opa, essa pessoa aqui é um potencial risco para a igreja. Então eles estavam mantendo arquivos sobre essas pessoas, enviando para os líderes da pessoa, Então, o Oz é um estudioso do mormonismo, cara. Ele está encontrando umas informações complicadas e ele está criando um alvoroço. O que eles vão fazer? Eles estão mantendo um registro de todas essas pessoas aí que são um risco potencial, escrevem para os líderes locais desse membro com instruções de interrogar a pessoa sobre o compromisso dela com a igreja. E ele estava chateado que a igreja estava tendo um comportamento assim, a igreja não estava assumindo que fazia isso, então ele foi para a TV comentar sobre essa situação. Nesse mesmo volume 26 do Dialogue, agora na página 50, diz assim: apesar da garantia dos elders James E. Faust e Russell M. Nelson de que os arquivos dos membros da igreja não são secretos, as solicitações de vários membros para ver seus próprios arquivos foram negadas. Este é um exemplo de dissimulação das autoridades gerais mormons. Pessoal. E então, basicamente, a mensagem da igreja é clara, a gente tem que fingir que os líderes da igreja são infalíveis, obedecer e respeitar, não tem que questionar nada. Mas olha só a contradição. Num discurso para BYU de setembro de 1993, o Dale Naga-Oaks, no seu discurso intitulado Gospel Teachings About Lying, os ensinamentos do evangelho sobre a mentira, Dale Naga-Oaks falou assim: suponho que a maioria dos mortais usem algum exagero, mas isso significa que devemos tolerar deturpações deliberadas, importantes dos fatos, quando elas deveriam ser críveis e confiáveis? Nunca! Mentir é um pecado, como sempre foi, e não há nenhum isento ao mentir para o Senhor. Mentir está simplesmente fora da conduta permitida, fora da conduta tolerada pelo santo dos últimos dias. Dale Naga-Oaks, 1993. É a mesma pessoa que lá em 1985 estava ensinando que tem umas verdades que você não tem que falar. Ué, agora eu tô confuso. Tem muita coisa ainda pra gente falar sobre a mentira mormon. A gente está só começando.
Eu, como membro da igreja, nunca tive nem ideia de que os líderes da igreja já tivessem falado coisas assim. Quando um membro da igreja recebe essas informações críticas, automaticamente eles já encaram como mentira, perseguição. Não fazem nem ideia de que os próprios líderes da igreja assumem que são verdade, mas que essa verdade tem que ser mantida escondida. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.